Vamos conversar sobre a presença de Jesus na nossa vida, nesses três parâmetros da casa, da escola e do mundo. Mas eu vou fazer um mix disso, de conversar. A necessidade básica, nesse momento que a gente está vivendo aqui no mundo, mais importante é a necessidade de pertencimento. E eu quero poder hoje mostrar para vocês como que Jesus trabalhou essa necessidade básica da gente e por que a gente sente tanta falta de pertencer. Se eu pudesse dizer de uma maneira geral, acho que todos nós somos filhos pródigos voltando para casa. E essa parábola que parece tão contraditória para a gente, fala e retrata exatamente como o homem contemporâneo está vivendo. Nós somos filhos pródigos voltando para a nossa casa espiritual, para o nosso Pai eterno, nosso Pai amoroso, que nos criou, que nos deu a vida, que é Deus. Então, nós temos necessidade de pertencer. Sem pertencimento, a gente tem muita dificuldade de prosseguir na vida. Ouso dizer que a necessidade de pertencimento é maior até do que as necessidades biológicas, porque a vontade de comer, a vontade de dormir, a vontade de todas as nossas necessidades físicas, elas têm sentido e se harmonizam porque a gente pertence à vida. Não é verdade que a gente se alimenta por instinto. Se fosse assim, não haveria anorexia nervosa nem obesidade mórbida. Não é verdade que a gente dorme por instinto, senão não teríamos insônia. Então, até mesmo as nossas necessidades ditas fisiológicas, elas não estão jamais apartadas das necessidades espirituais, porque nós somos um espírito em passagem transitória no nosso corpo físico. Então, para que a nossa vida possa fluir, mesmo as necessidades fisiológicas poderem dar curso, nós precisamos nos sentir pertencentes. E quando a gente começa a sofrer, quando a gente começa a adoecer psicologicamente, espiritualmente, em qualquer âmbito, se você for observar, quando isso começa com a sensação de que a gente não pertence à vida. Não é raro a gente escutar alguém dizer: eu tenho a impressão que eu vivo uma vida que não é minha, eu tenho a impressão que eu não pertenço a nada, que eu não tenho vontade de participar desse mundo, enfim. Essa sensação de desconexão com a vida, de não pertencimento à vida na Terra, ela é uma origem, ela é o chão, ela é a base de grande parte das nossas dificuldades afetivas e todas as outras que a gente possa listar. Então, o nosso pertencimento à vida material, porque é difícil para a gente juntar essa dualidade que nós somos um espírito infinito vivendo uma vida corpórea finita, na qual a gente não sabe quando termina, mas a gente sabe que ela finda. Então, a gente não consegue juntar muito bem essa eternidade com a finitude. Então, a gente fica pulando de um polo para o outro, como se a vida material não combinasse com a vida espiritual. Temos muita dificuldade de fazer esse entrelaçamento, essa conjunção, essa interação, essa integração na nossa vida cotidiana. Como se a gente vivesse duas vidas separadas, a vida do mundo cotidiano e a vida da casa espírita, por exemplo, ou a nossa vida transcendental e a nossa vida material. É difícil ainda para nós, nesse estágio evolutivo que a gente vive, compreender que uma está completamente entrelaçada na outra, de modo que, se perguntasse por um espírita onde é que fica o mundo espiritual, eu diria, a centímetros do nosso chão. Nós estamos no mundo espiritual. O mundo espiritual e o mundo terreno é um mundo de solidariedade indissolúvel. Nós já estamos no mundo espiritual. Senão a gente copia a ideia católica de que o mundo espiritual é como se fosse um céu distante e a vida terrena, que da terra concreta, é como se fosse algo que é mais perto do difícil, do inferno, do ruim.
Então, essa junção que o Espiritismo traz para a gente, de que a vida material ela abre condição de amadurecimento espiritual, ainda é algo que estamos em processo de aprendizado. Imagina o que é para nós, espíritos milenares que somos, juntar as tantas, inúmeras identidades que nós já tivemos. Quantos eus tem aqui dentro da gente? Para lá de 200, para lá de 300. Não faço a menor ideia quantos eus tem aqui dentro de mim. Então, a gente considerar que a nossa vida é só o que a gente vê, é muito curto para esse espírito tão experiente que nós já somos. Então, a experiência de pertencimento para os animais, para as plantas, porque eles pertencem ao meio ambiente natural, já é dado para eles, mas para o homem não. Pertencimento é uma questão. Diria, aspas, existir para o homem é um problema, que ele tem que se haver a vida inteira que ele está aqui na Terra, transitando de passagem e de volta para o mundo espiritual. Então, a gente aprende com o Espiritismo que tudo que diz respeito ao isolamento, ou seja, ao não pertencimento, nos leva ao recrudescimento do egoísmo, nos leva ao sofrimento. A gente conhece na lei da sociedade, em que os espíritos vão dizer para a gente que a gente foi criado para viver junto, para conviver, para amadurecer. Tudo aquilo que a gente faz no isolamento não quer dizer sozinho, às vezes é necessário e importante que a gente saiba estar sozinho, mas isso é diferente de isolar-se. O isolamento aqui eu estou entendendo como recolher-se do coletivo, né? Afastar-se do todo. No isolamento, a gente tem um fortalecimento das nossas fantasias, dos nossos excessos mentais, enfim, né? O que nos adoece. E o que acontece de importante é que o mundo contemporâneo colocou para a gente que pertencimento é algo que acontece sob condições. A gente só tem direito a pertencer se a gente for de um determinado jeito. Então, a gente precisa ter determinados cursos para pertencer, temos que ter determinadas habilidades afetivas para pertencer. Nós temos que tanta coisa para pertencer que a gente está sempre na ameaça de perder o pouco pertencimento que a gente conquista. E o mais maravilhoso, então, nisso tudo, é que Jesus vem trazer uma boa notícia para a gente. Que pertencimento não é condicional. Pertencer já é nossa condição. Porque nós pertencemos a Deus, somos filhos de Deus, e isto é incondicional. Isso quer dizer, Deus é Pai, ponto. Nós somos filhos de Deus e pertencemos, e temos direito à misericórdia divina, independente de quem somos, do que fazemos, do que possamos agir na nossa vida cotidiana. Nós podemos demorar, podemos até acreditar que a gente está afastado de Deus, podemos experimentar a sensação de escassez afetiva divina, mas isso é uma experiência, não quer dizer que seja o que efetivamente é, mas é como a gente experimenta Deus, porque nós podemos experimentar ser filhos de Deus na abundância ou na escassez. E o que Jesus vem dizer é, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Isso está em João, capítulo 10, versículo 10. Quando Jesus afirma isso, eu vim para que tenhas vida, ele está dizendo, quando a gente se conecta com essa verdade universal, que somos filhos divinos, nós já estamos respirando abundância. Então, Jesus está trazendo para a gente a ideia de que para a gente experienciar esse lugar da abundância, do amor pleno, da saciedade espiritual, não precisa nenhuma condição para isso. Então, pertencer para nós, que já é a nossa essência, e deveria ser uma verdade clara para nós, ainda é um exercício para a gente. Eu imagino que os espíritos de luz, já em avançado estágio evolutivo, experienciam a abundância divina, porque para eles não há nenhuma dúvida quanto ao pertencimento. Então, tudo aquilo que a gente experimenta,
de sofrimento nas convivências afetivas e sociais, diz respeito à nossa dificuldade de nos sentir pertencentes uns aos outros, pertencentes ao mundo que nos cerca, pertencente a essa espiritualidade que nos envolve, nos nutre, pertencente à nossa vida, ao nosso corpo e a Deus em última instância. Então a gente tem que fazer um trabalho com a gente, de todas as vezes que a gente duvidar desse pertencimento, a gente poder fazer o caminho contrário. Porque quanto mais a gente se afasta, por isso que eu disse que todos nós somos filhos pródigos, porque a gente se afasta desse pertencimento, mas ele nunca se desfaz. Nunca a gente deixa de ser filho de Deus. Por mais cético que possamos ser, ou ateus, o que for. Mas o pertencimento, ser filho de Deus, não é algo com o qual a gente possa escolher ser ou não. Já é. Então, aquele que nasce numa vida corpórea, material, justamente porque nasceu, porque tem condição da vida biológica, já pertence a esta vida. Então, todas essas nossas afirmativas, eu tenho a impressão que eu não pertenço, tenho a impressão que não é desse mundo, isso são defesas nossas ainda, imaturidades nossas, das consequências do pertencer. Porque quanto mais pertencimento à vida a gente tem, mais responsabilidade a gente vai também se havendo e adquirindo. Pensando nisso, eu estava lendo a Lei do Trabalho, no Livro dos Espíritos, que é o capítulo 3 da parte das leis morais. Lá no comentário da última pergunta, Kardec desenvolve uma ideia sensacional. Ele vai dizer o que cura o mundo é a educação. Não é bonito a gente ver a cura com a educação? Ele vai desenvolver a ideia de que para que a gente possa se curar e curar aos outros, então ele está dizendo, para que haja a cura do homem e a cura das suas relações, é necessário que haja educação moral. Que ele vai explicitar que não é educação de livro. Então não adianta você decorar as obras básicas, né? Você precisa experimentar o conhecimento doutrinário nas suas relações. Então Kardec vai desenvolver a ideia de que a educação é uma arte. Também gostei dessa metáfora, porque quando eu digo que a educação é uma arte, ela não está em manual nenhum. Arte diz respeito a algo que vai ter que ser visto caso a caso. Nenhuma obra de arte é igual a outra. Então, a arte é algo que precisa ser trabalhado, experienciado, vivido, sentido. E aí ele vai dizer duas consequências maravilhosas da educação. Então ele diz que o espírito, quando no processo educacional moral,